Os estômatos são estruturas encontradas na maioria dos órgãos aéreos dos vegetais, situados na epiderme. São formados por duas células guarda, que controlam a abertura de um orifício chamado de ostíolo. Eles desempenham um papel fundamental na fotossíntese, pois permitem as trocas gasosas no vegetal. A abertura dos estômatos de duas espécies vegetais, A e B, foi monitorada em duas condições. Uma das espécies foi mantida em ambiente quente e seco, e a outra em ambiente quente e úmido. Observe no gráfico a porcentagem máxima de abertura dos estômatos verificado ao longo de um dia. Vamos lá. Então, antes de irmos ao gráfico, só para lembrar, né, que essa abertura aqui é o ostíolo e essas células são as células guarda. Quando na presença de luz, eu vou ter a entrada de água e de íons potássio nas células guarda, o que vai deixá-las túrgidas, ocorrendo então a abertura do estômago. Na ausência de luz, o que nós vamos ter? A saída de água, a saída de potássio, e aí eu tenho o ostíolo fechado, porque as células guarda ficam flácidas. Então vamos ao gráfico. Primeira coisa, a abertura máxima do estômago, aqui no gráfico, curva B, vamos observar que por volta, né, das 10 horas, eu tenho a abertura máxima. E que a espécie A tem a abertura máxima dela bem inferior à da espécie B. Então, a pergunta é: identifique a espécie mantida em ambiente quente e úmido e justifique sua resposta. Em ambientes quentes e secos, né, existe um potencial maior para perda de água, que seria essa curva aqui, ó. Então, o estômago não tem a sua abertura máxima num período, vamos dizer assim, em que eu teria uma temperatura maior. Tá vendo? Quando chega às 12 horas, ele fecha, ele diminui a abertura. Então, a espécie B é a espécie que vai ser mantida em ambiente quente e úmido. Por quê? Se o ambiente é úmido, eu tenho disponibilidade de água. Então, ele pode perder a água pela transpiração, que eu teria essa água reposta. Então, nesse ambiente quente e úmido, essas estruturas podem atingir sua abertura máxima, uma vez que a perda de água não é um problema. Então, a curva que melhor representa esse vegetal é a curva B. Depois, indique se a concentração de íons potássio no interior das células guarda da espécie A será maior ou menor em comparação com a espécie B às 12 horas. Então, vamos lá. No gráfico, 12 horas, às 12 horas, ó, eu tenho uma abertura da espécie A aqui, ó, em torno de 40%. Enquanto que às 12 horas, a minha abertura da espécie B dá acima, né, quase que 100%, 90 e tantos por cento. Então, o que acontece? No momento, né, mais quente, a concentração de íon potássio no interior da célula guarda da espécie A será, a concentração de potássio da espécie A será menor do que da espécie B. Por quê? Porque vai sair a água das células guarda, vai sair potássio, então o estômago vai estar mais fechado. Em comparação com a espécie A, que o ostíolo está aberto, eu vou ter uma concentração de potássio maior na espécie B do que na espécie A.